E eu entrei no carro para vir embora com ele. Ele veio me batendo de São Mateus até a nossa casa. Ele virava a mão assim, com tudo, e me batia, sempre tinha que ser no rosto. Começou a sangrar o meu nariz, sujou minha roupa. E o dia seguinte eu estava toda dolorida, toda machucada. E como que eu ia trabalhar na segunda-feira? Aí eu inventei uma história, que eu sofri um acidente de carro, que eu estava com o irmão dele brecou o carro e eu bati o rosto no painel. E fui trabalhar mesmo assim. Eu sou uma filha temporã. Os meus irmãos tinham 21 anos, o outro 17 quando eu nasci. Quando eu comecei a me entender por gente, eu estava sozinha em casa, nos anos 60, né, era outro contexto social, e os meus pais evangélicos, muito tradicionais. Eu fui criada por uma família de pessoas mais idosas, eu não tinha primos da minha idade, não tinha muitos amigos, e tinha aquela vida assim muito para a igreja, escola e igreja. Eu conheci a pessoa que foi o meu marido com 17 anos. Eu estava em casa, tinha ido para a igreja, tinha ido para um culto de um domingo à tarde, e quando eu cheguei lá na minha casa, ele estava lá com a mãe dele. A mãe dele tinha sido vizinha da minha mãe há muitos anos atrás. E ele também tinha se convertido na igreja, e a mãe dele quis rever os vizinhos, né, de muito tempo, e ele estava lá. Ele era muito bonito, eu tinha 17 anos, e ele tinha 27. Ele tinha jogado futebol, ele era muito bonito, né, um cara experiente, e ele se interessou por mim, por aquele contexto que eu vivia, e começou a vir várias vezes e tal, até que ele me pediu em namoro. E na igreja tem um ritual, né, de ir na igreja, buscar a palavra, né, e eu achei que estava tudo certo, que esse namoro estava assim, confirmado por Deus. Meu pai gostou dele, minha mãe, os meus irmãos não muito, mas o namoro foi prosseguindo e não teve assim nenhum evento. O namoro ele vinha para minha casa, a gente ia para a igreja, depois comia uma pizza, namorava um pouquinho no portão e ele ia embora para a casa dele. Não teve passeio, não teve viagem, não teve teatro, cinema, parque, nada. Era um namoro em casa e a gente ia para a igreja. Essa era a minha vida. Com 2 anos a gente se casou e a minha mãe e o meu pai construíram no terreno deles uma casa para a gente morar. Quarto, sala, cozinha, mas tudo bonitinho, tudo muito arrumadinho, e eu fui morar ali do lado da casa da minha mãe. Eu tinha terminado o curso de magistério, mas não estava trabalhando ainda. E ele, assim, era muito super protetor. Ele fazia tudo. A única coisa que eu fazia era cuidar da casa, lavar roupa, fazer a comida. Eu não fazia nada. Eu não tinha amigas, né? Então não saía de casa também, ficava só ali. Logo eu engravidei do meu primeiro filho e nesse processo, como meu pai e a minha mãe também não são pessoas de muitas posses, para fazer essa casa, o meu pai vendeu um carro que ele tinha, vendeu uma veraneio, tinha sido o sonho dele de uma vida. Ele era motorista de caminhão, nunca teve carro, e quando ele teve o carro, ele vendeu para fazer essa casa. Então a minha mãe falou para ele, olha, a gente gastou tudo que tinha, então você me dá um aluguel simbólico, né, para a gente ir recompondo as nossas economias, que a gente gastou tudo que tinha.
E ele não se conformava com isso. No dia que fez 1 mês desse casamento, foi, de tudo que eu tinha vivido na minha vida até então, aquele foi o pior dia. Porque ele pegou o dinheiro, deu na minha mão, falou, vai pagar a sua mãe. E foi assim, foi tão humilhante, foi tão horrível esse dia, que eu chorei o dia inteiro. Ele de cara fechada, bravo, porque ele não se conformava de pagar esse aluguel para minha mãe. Como que uma mãe cobra aluguel de uma filha? E assim, ele era motorista de táxi, mas o táxi era dele e do irmão. Já era assim, ele tinha um rolo assim com a família dele, tudo era a família dele, e eu não participava das decisões da vida dele. Tudo era ele, o irmão, a mãe. Eles moravam na Zona Leste, e essa casa da minha mãe, onde a gente morava, era na Zona Norte. E assim, foi muito difícil esse começo de casamento, por causa desse bendito aluguel. Quando eu engravidei, que eu ganhei o meu filho, ele e a minha mãe brigaram, porque ele tinha deixado de pagar o aluguel há uns meses, e a minha mãe aproveitou a minha ausência e foi cobrar. Ó, tô precisando desse dinheiro. E eles tiveram uma briga horrorosa de sair gritando e se xingando na rua. Eu no hospital, né, que tinha ganho o bebê. No dia que eu tive alta, eu liguei para a casa da minha mãe para avisá-la que eu estava de alta, para ela ou avisar, só que eles já tinham brigado. A minha mãe veio sozinha e falou, vamos embora, pega suas coisas, a gente vai de táxi. Falei, como? Mas e o fulano? Ah, não sei o que, aquela coisa meio estranha. Daí a pouco ele chegou e ficou aquele clima estranho. Viemos para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha casa estava fechada. Ele tinha comprado uma galinha para fazer uma canja e a galinha estava trancada no banheiro. E a casa toda empoeirada, minha mãe não teve mais acesso à minha casa, ele não deixava ela entrar lá. E eu cheguei, tinha feito uma cesariana, não tinha noção nenhuma, eu tinha 20 anos. Fui varrer e ele foi matar a galinha para fazer a sopa. E assim, aquela coisa, e depois, não sei se foi no dia seguinte, não sei, mas ele veio me contar a versão dele da história, que a minha mãe cobrou o aluguel e que eles brigaram. E depois a minha mãe também me contou. Eu não lembro isso com muitos detalhes, que foram 2 meses horrorosos. A minha mãe entrava na minha casa quando ele saía, e quando ele chegava, minha mãe saía, porque eles não se falavam, era aquele clima insuportável. E ele começou a procurar um lugar para a gente ir embora dali. Nós vamos mudar, eu vou comprar uma casa. E assim, eu vou comprar uma casa sem dinheiro. A família dele ia emprestar o dinheiro. Nesse meio tempo, eu tinha feito concurso de professora na Prefeitura de São Paulo e tinha passado no concurso. E eu fui chamada. E escolhi o lugar para trabalhar lá na Zona Leste, porque já estava definido que a gente ia morar lá. Ele ia arrumar uma casa para a gente morar lá em Itaquera. Então eu já escolhi a minha vaga lá e fui chamada para trabalhar nas férias. Eu ia começar a trabalhar em fevereiro. Um dia nublado qualquer do mês de dezembro, a minha mãe estava na minha casa, ele chegou e a minha mãe não quis ir embora. Ela falou, eu estou na minha casa, não vou sair daqui. Ele foi para a cozinha e começou a bater porta, bater panela, e eles entraram em confronto de novo. Brigaram, discutiram, e ele falou para mim, nós vamos embora agora daqui. Porque o meu pai tinha um caminhão e meu pai ia levar a nossa mudança. Só que ele estava viajando. E a minha mãe, essa cena aconteceu. A minha mãe segurou num braço meu e ele no outro. Nós vamos embora agora. E a minha mãe falou, não vai embora com esse louco, que ele vai judiar de você. Não vai embora.
Mal sabia ela, mas eu já tinha um roxo imenso no meu braço. Eu estava dando de mamar para o meu filho e ele cismou com uma pessoa, uma senhorinha amiga da minha mãe, que eu falei qualquer coisa para a mulher, e ele deu um murro no meu braço. Eu já estava com o braço roxo. A primeira agressão mais violenta, porque a agressão psicológica já estava presente. Ele já me alijou do meu convívio familiar, dos possíveis amigos que eu poderia ter. E nessa tarde, eu pedi para minha mãe, falei, mãe, deixa, né? Vai ali um pouco para fora, a gente vai resolver aqui. Minha mãe saiu, ele voltou com 2 combis, enfiou nossas coisas na Kombi, ele já tinha comprado um apartamento, tá? Com o dinheiro da irmã dele. Colocou nossas coisas dentro dessas 2 Kombis e a gente foi embora naquele mesmo dia. Minha mãe ligou para o meu irmão mais velho, ele veio, me abraçou e falou para mim, você tem a gente. Se você precisar de alguma coisa, você chama. E eu fui embora lá para Itaquera. A minha mãe, em pouco tempo, foi morar no interior, veio morar em Jaguariúna, numa chácara com meu pai. E os meus irmãos moravam lá na Vila Maria. E eu fiquei lá, isolada, né, da família, pouca família que eu tenho, amigos que eu nunca tive. Ele não podia ouvir falar no nome da minha mãe, que ele ficava transtornado. Minha mãe era, e ele usava palavras pejorativas, palavras de baixo calão, para se referir à minha mãe. Não queria ver minha mãe nem pintada de ouro. Minha mãe ficou todo esse tempo sem ver meu filho também. Eu morei 1 ano num apartamento que ele comprou e depois ele comprou uma casa. Era assim, eu trabalhava, assinava um cheque no valor total do salário e dava para ele. Porque ele tinha que pagar a irmã dele, que emprestou o dinheiro, porque ele tinha que pagar o irmão dele, que fez não sei o quê. E eu não via dinheiro. Eu não ia no supermercado, eu não ia na feira, tudo ele fazia, tudo ele trazia. Eu não precisava, eu só saía para trabalhar. Eu ia para a escola, trabalhava ali pertinho, mas assim, não tinha contato também com as pessoas, eu não tinha tempo de fazer amizade, porque ele tomava conta, quando foi o meu filho, que era o bebê, a minha sogra tomava conta. Logo depois eu engravidei novamente, e tive a minha filha, 2 anos de diferença. E quando a minha filha nasceu, o meu filho estava acabando de desfraldar. Tinha 2 anos, era um menino grande, gordinho. Então ele falou, não tem como você ficar com o bebê e com essa criança. Ele vai ficar na casa da minha mãe. E ele de manhã ele saía, levava meu filho para a casa da mãe dele e eu ficava sozinha com a bebê. E esse distanciamento rompeu o meu elo com o meu filho. O meu filho parecia que só tinha pai. Eu era a empregada da casa. Rompeu o nosso contato de afeto. E eu não via a hora de voltar a trabalhar. Eu fiquei 3 meses e meio dentro de casa com aquela bebê, não saía pra nada, porque a criança não podia sentir cheiro de monóxido de carro, não podia tomar poluição, não podia tomar vento, não podia tomar chuva, nada. Então era dentro de casa. Quando eu voltei a trabalhar, aí acho que o meu filho voltou para casa, mas assim, aquele elo tinha sido perdido. O menino só queria saber do pai, era pai o tempo inteiro. E assim, quando estava sozinho comigo, era muito difícil, porque a gente tinha rompido uma ligação. E a vida foi transcorrendo com muita dificuldade. Ele era muito violento, ele começou a beber, e ele bebia, e ele me espancava. Do nada, sem motivo nenhum, por alguma coisa que eu falasse ou que eu não falasse, ele bêbado me espancava.
Foram muitas e muitas vezes que sangrou meu nariz, que eu fiquei roxa. Quando eu estava nesse fim de puerpério, com a minha filha bebê, devia ter uns 7, 8 meses, eu não me lembro ao certo, o irmão dele ficou noivo. Então a gente foi para a festa do noivado do irmão dele. As crianças, é claro que não foram. A empregada da mãe dele veio ficar na minha casa com as crianças que já estavam dormindo e a gente foi. E lá eu vi uma cena assim que ele estava tipo dando em cima de uma menina, da irmã da noiva. Eu vi assim que ele meio que foi beijar a menina, alguma coisa, eu vi isso de relance e fui cobrar dele. Falei, que é isso? Né? O que está acontecendo aqui? E ele já veio para cima de mim com muita violência. Aí a gente já começou, vamos embora, vamos embora. E ele, quando eu entrei no carro para vir embora com ele começou a me esmurrar. Eu saí do carro, saí correndo, o irmão dele estava próximo. Eu me aproximei do irmão dele e falei, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. Ele está me batendo. Como que eu vou embora com ele? Eu não quero ir embora com ele. Aí o irmão dele foi lá, falou com ele e me acalmou e tal. E eu entrei no carro para vir embora com ele. Ele veio me batendo de São Mateus até a nossa casa. Ele virava a mão assim, com tudo, e me batia, sempre tinha que ser no rosto. Começou a sangrar o meu nariz, sujou minha roupa. E a família dele viu isso, porque eles vinham nos carros atrás, mas eu fiquei na minha casa, eles foram embora. E o dia seguinte eu estava toda dolorida, toda machucada. E como que eu ia trabalhar na segunda-feira? Aí eu inventei uma história, que eu sofri um acidente de carro, que eu estava com o irmão dele brecou o carro e eu bati o rosto no painel. E fui trabalhar mesmo assim. Mas assim, eu me sentia um lixo de gente. Depois ele vinha com umas migalhas de afeto que eu aceitava. E retomava a relação e tudo continuava do mesmo jeito que sempre foi. A minha filha tinha meses quando isso aconteceu. Quando ela tinha quase 2 anos, chegou o final do ano e os meus pais vieram passar o Natal, o Ano Novo aqui em São Paulo e vieram para minha casa, passaram a virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, jantaram lá e eu morava num conjunto habitacional popular, que as ruas são estreitas, as casas tudo colado uma na outra. Meus pais foram embora, aí no dia seguinte, no dia 1º de ano, o almoço era na mãe dele, né, como sempre, e ele bebeu muito, ele emendou o pileque do dia 31 já com o dia 1º, ele estava transtornado o tempo inteiro. E aquele dia eu falei para mim, eu não vou apanhar mais. Isso não vai se repetir. Hoje ele não vai me bater. E eu queria, as crianças já tinha dado banho para pôr para dormir, eram umas 5 da tarde. E eu resolvi sair um pouco dali de dentro e ir para onde? Para onde? Para a casa da sogra, que era o único lugar que eu ia. Só que o meu filho não queria comigo, queria ficar com o pai. O pai estava jogado num colchão lá, dormindo, e o menino não queria ir. E eu puxei ele, não, vamos ali, vamos na vovó. E ele não queria ir, nisso ele acordou. E, né, geralmente, sempre ele me batia depois que as crianças estavam dormindo. Os meus filhos não presenciavam essas cenas. Meu filho tinha 4 anos e a minha filha 2 nesse dia.
Mas aí ele fez assim como você faz com um cachorro, com uma criança. Pegou o chinelo, falou, vem aqui. Vem aqui que eu vou te bater. E eu já tinha falado para mim que isso não ia acontecer mais. Eu peguei uma panela de pressão e fui para cima dele. E avancei em cima dele com a panela de pressão e bati nele com a panela. Ele veio atrás de mim, me bateu, me puxou, rasgou meu vestido. Mas como as crianças começaram a chorar, ele pegou as duas crianças e foi para o fundo do quintal para distrair as crianças. Eu, desesperada, saí correndo para a rua. Falei, não, chega, hoje eu não vou passar por isso. Eu fui para o meio da rua e a rua estava cheia de gente. Os vizinhos, as visitas dos vizinhos. Ele saiu correndo atrás de mim, me puxou pelo cabelo, que eu tinha um cabelo enorme, e eu tinha uma cara de 50 anos, com 25. Me trouxe para dentro e trancou os portões. Aí continuou acalmando as crianças lá, eu lavei o rosto, mas aí a gente tinha um cômodo em cima da casa. Enquanto ele estava distraído, eu subi as escadas, saí por aquele cômodo, pulei para a casa de um vizinho pelo telhado e caí na casa do terceiro vizinho. E como as pessoas já tinham visto, e os vizinhos de casa colada sabiam o que acontecia dentro da minha casa. Esse vizinho também era da igreja, ele me acolheu, eles me esconderam na casa deles e ele ficou na rua desesperado me procurando com a criança no colo e o outro seguro pela mão. E eu dei o telefone da casa da minha mãe. Até então os meus pais, os meus irmãos não tinham ideia do que era a minha vida. Mas nesse dia eu dei o telefone da casa da minha mãe e a filha desse vizinho telefonou. Por sorte os meus pais não estavam em casa, só o meu irmão estava em casa e ele pensou, meu pai e minha mãe estão lá, eles brigaram, aconteceu alguma coisa. Meu irmão veio. Com menos de meia hora, meu irmão chegou com o carro na rua e os vizinhos apontaram para ele onde eu estava e meu irmão foi entrando na casa desse vizinho. Ele deixou as crianças não sei aonde e foi atrás e ele e o meu irmão já se bateram, se pegaram. Ele arranhou o rosto do meu irmão bateu nele também. E quando os dois chegaram dentro da casa do vizinho, ele queria que eu fosse embora com ele para casa. E o meu irmão me tirou dali, me colocou dentro do carro e me levou para casa de uns amigos dele que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu cheguei lá com o rosto todo machucado, com o vestido rasgado e destruída, mas decidida. Decidi que eu não ia apanhar mais. Depois eu fui para a casa do meu irmão me levou para a casa dele, meu irmão morava nessa casa que a minha mãe construiu para mim morar. Meu irmão morava lá, com a esposa dele. Por isso que ele estava lá nesse dia. De lá, meu irmão me levou para a delegacia da mulher. Eu prestei queixa, passei por exame de corpo de delito e o médico perguntou para mim, o que você faz? Eu falei, sou professora. E ele? Ele é motorista de táxi. Aí o médico falou, é por isso. Ele quer te humilhar. Ele quer te rebaixar de todas as formas. Por isso que ele faz isso com você. E falou mais algumas coisas. Foi muito acolhedor. A delegacia da mulher era no Parque Dom Pedro. Era uma das primeiras. E dali eu vim para casa com meu irmão. No dia seguinte começou a luta para ir buscar os meus filhos. A minha filha tinha 2 anos, mas ela mamava no peito. Aí eu fui, meu irmão me levou, eu peguei a minha filha e o menino
não quis vir comigo. Ele não gostava de mim, a gente não tinha vínculo de mãe e filho mais. Eu vim embora para casa do meu irmão, fiquei lá na minha mãe e logo eu recebi uma ligação da igreja, de um representante da igreja que eu frequentava, uma igreja muito conservadora, muito tradicional. E o irmão da igreja falou: seu esposo veio aqui, disse que você foi embora com os seus filhos, que negócio é esse? Tá pensando o quê? Não é assim. Aí eu falei para ele: mas ele contou o que ele fazia comigo? Aí contei a minha versão e a pessoa ficou constrangido. Mas mesmo assim, isso não é motivo para uma separação. O único motivo para uma separação é o adultério. E ele não tinha adulterado, ele não tinha nenhuma outra mulher. Então, toda essa violência, toda essa destruição de mim não era um motivo suficiente para que eu pudesse pedir um divórcio, uma separação. Depois dessa ligação, foi marcada uma reunião na igreja, onde vão vários membros importantes, os anciães, os cooperadores. Eles vão para fazer um aconselhamento, para ouvir as duas partes. E o meu irmão falou: não, você pode ir, mas eu vou com você. E eu fui com a minha bebê, o meu irmão e aquela roda de homens que ouviram a minha história, ouviram a dele, mas o final da reunião foi o mesmo. Você tem uma família, você tem filhos, ele é o seu marido, e esse vínculo não se dissolve assim. Ele não pecou. Você tem que voltar. E eu saí da reunião. A reunião foi assim muito ruim para mim, porque a minha filha mamava no peito. E ela queria mamar, ela queria brincar, sei lá o que ela queria. E outra coisa também, ela estava desfraldando. E eu não tinha acesso a dinheiro. Eu nunca tinha dinheiro para nada. Tudo era ele que fazia, que comprava, que resolvia. Então a mãe dele comprou umas calcinhas para minha filha na feira. Só que era calcinha de nylon. Então eu punha a calcinha nela, ela começava a se coçar e queria tirar a calcinha. E ela querendo mamar e tirar a calcinha. Tira, mamãe, tira. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Eu levei ela para o banheiro, lavei, mas era assim, era aquele monte de senhores, aqueles homens conservadores, tradicionais, cada um com a sua família margarina, querendo que a minha, de repente, do nada, se transformasse numa família margarina que nunca ia ser. Eu fiquei 18 dias na casa da minha mãe. Por fim, o meu filho acabou vindo também, mas o menino não podia ver o pai, porque se visse o pai, grudava na roupa dele e não queria ficar comigo de forma alguma. Só queria ficar com o pai. O meu irmão me deu dinheiro, eu fui numa loja, comprei roupa, comprei calcinha de algodão para minha filha, comprei uma roupinha verde para ela que não sai da minha memória, foi a primeira roupa que eu comprei para minha filha. Ela só usava roupa ganhada e quando não tinha alguma coisa, ele ia e comprava. Embora eu trabalhasse, eu não tinha acesso ao dinheiro. Eu cheguei a perder a noção, porque foi antes da URV, mas já tinha uma inflação muito grande e o dinheiro perdia o valor e mudava constantemente. E eu perdi a noção do quanto dinheiro comprava. Porque eu fiquei 5 anos sem comprar absolutamente nada. Nada.
e não aguentei essa separação. Eu não tinha estrutura para ficar sozinha, embora a minha família me deu todo apoio, o meu irmão mais velho, as minhas sobrinhas, a minha mãe, o meu pai. Esse meu irmão que me ajudou, que foi me buscar, ele se colocou veementemente contra que eu voltasse. Ele falava, você vai voltar para ele, ele vai te matar. É isso que vai acontecer. Mas eu não tinha forças em mim para bancar essa separação naquele momento. E eu voltei. Voltei para casa, eu voltei para o trabalho. E assim, com 1000 promessas. Agora vai ser tudo diferente. Agora a gente vai no supermercado fazer compra, você escolhe o que você quer comprar. E continuou isso assim por uns poucos meses, mas logo ele começou com outra conversa. Ai, a gente tem problemas, a gente briga porque você trabalha. Você trabalha, você quer se achar, você quer se crescer para cima de mim. E ele me pressionou e eu fui lá na escola que eu trabalhava e pedi exoneração. Eu tinha um cargo público efetivo, tinha quase 5 anos de trabalho e eu pedi exoneração. Pensei, aí não vejo dinheiro mesmo, para mim não vai fazer diferença. E me coloquei mais vulnerável ainda. Só que tinha uma semente em mim, tinha uma força em mim muito grande. Eu comecei a ir para o orelhão e eu ligava para minha sobrinha, que a minha sobrinha é quase da minha idade, ela estava fazendo psicologia, e eu ligava, meus filhos ficavam na calçada, assim, brincando, e eu conversando com ela, ela falava para mim, você tem que voltar a estudar, você precisa fazer uma faculdade, vai no posto de saúde, procura fazer um tratamento, vai procurar uma psicóloga. E eu, aquelas palavras dela, era assim, era um alimento para minha alma, foi regando aquela semente de força que tinha em mim. Eu fui para o posto de saúde, eu conversei com a psicóloga e ela concordou de me atender, mas a minha demanda na minha primeira consulta era consertar esse casamento. Eu tinha umas questões que eu queria resolver, mas acho que não passou da primeira consulta. Porque aí eu fui entendendo que quem precisava de conserto era eu. Quando eu contei para ele, olha, eu fui no posto, eu vou fazer terapia. Ah, isso é coisa de gente louca, você deve estar precisando mesmo. Porque assim, ele me humilhava, ele me rebaixava o tempo inteiro. Quando eu queria cortar a ponta do meu cabelo, era ele que cortava o meu cabelo. E quando eu quis fazer depilação com cera na minha perna, era ele que depilava. Eu não ia para lugar nenhum. Eu não podia conversar com uma vizinha. Porque se eu estivesse conversando com a vizinha e ele chegasse, era um motivo de uma briga absurda. Eu trabalhava e a escola era praticamente em frente à minha casa. E tem momentos que você vai para o lado externo. E ele ficava o tempo inteiro circulando. Ele ia na mãe dele, ele ia na irmã dele, ele passeava o tempo inteiro enquanto eu trabalhava. Porque ele que olhava as crianças. Depois que eu tive minha filha, a sogra não dava conta de olhar 2. Então, no horário que eu ia trabalhar, ele vinha para casa ficar com as crianças. Só que assim, ele chegava faltando 3 minutos para eu entrar no meu trabalho. E eu saía às 7 horas da noite, eu não podia chegar às 7h05 na minha casa. O máximo era 7h03. E se por acaso eu estava nessa área externa da escola e conversando com alguém,
quando eu chegava em casa eu tinha que contar. O que você falou? O que ela falou? E o que você respondeu? Porque era eu não podia ter nada de rede de apoio, né? Mas eu fui me recuperando. Ele montou um comércio e eu fui trabalhar nesse comércio com ele. Era sócio da mãe dele, a documentação lá. E assim, aí eu fui ver, além de tudo isso, eu fui ver quem era essa pessoa no dia a dia. E eu fiquei acho que 1 ano e meio mais ou menos trabalhando ali, eu ficava a manhã inteira nesse comércio e ele com as crianças no carro zanzando para lá e para cá, indo no mercado, indo fazer compras o tempo inteiro. E eu ficava lá sozinha. Quando ele voltava, aí eu ia para casa com as crianças, lavar, passar, cozinhar, limpar, enfim. Não tinha ajudante, não tinha faxineira, não tinha dinheiro, não tinha nada. A gente teve uma briga, não me lembro porquê, eram muitas brigas. Ele não me batia mais no rosto, mas ele me desprezava, me humilhava, e a gente teve uma briga muito feia, e eu falei, não trabalho mais com você, não vou mais para esse trabalho, você se vira, não quero mais. E eu fiquei em casa, mas aí eu comecei a costurar para as vizinhas, fazer uma barra, pregar um zíper, e eu comecei a ter acesso a dinheiro. Era uns trocadinhos, R$5, R$10. Aí eu saía com os meus filhos, ia numa loja, às vezes comprava algum brinquedo, comprava pozinho para fazer sorvete, mas o sorvete tinha que ficar escondido, porque criança não pode tomar sorvete que fica doente. Então a gente tomava sorvete escondido em casa. E eu comecei a me recuperar como pessoa e comecei a recuperar a minha relação de mãe com meu filho. A gente brincava, jogava um joguinho lá que chama Combate, quebra-cabeça. Eu fiz amizade com uma vizinha que tinha mais umas crianças. Às vezes saía com a vizinha para dar um passeio. Essa vizinha só tinha meninas, mas meu filho ia junto e eu fui me recuperando como pessoa e como mãe. Esse processo de recuperação de mim estava em curso. Essa força que habitava em mim, guardada em algum lugar, eu não sei aonde, ela estava crescendo, sendo regada. Eu fiz terapia por pouco tempo, porque era público, né? E logo a terapeuta me colocou num grupo de mulheres, fazia terapia no coletivo, mas isso, os conselhos da minha sobrinha, a minha família, salvaram a minha vida. Porque tem um outro detalhe dessa história, que eu, no auge do meu desespero, antes daquela grande briga da primeira separação, eu fui para a igreja, e na igreja foi dito, por uma pessoa de fora, né? Foi dito que tinha alguém ali que fazia muita coisa errada e vinha na igreja dar uma de santinho. E o pregador ainda fez esse gesto e ele era músico. E nessa pregação foi falado: tudo que você faz debaixo do telhado vai ser exposto. E se você não endireitar os seus caminhos, cemitério para você. Isso foi em outubro, quando foi na passagem do ano, lá em dezembro, teve toda aquela história, e eu não precisei contar nada para ninguém. Ele foi na igreja contar tudo que ele fazia, tudo que acontecia. Então eu voltei, parte daquela palavra tinha se cumprido, que tudo que acontecia na minha casa tinha sido exposto, né? Então eu fiquei esperando que a segunda parte se cumprisse também. Porque se ele não melhorasse, ele ia morrer. Deus ia destruí-lo, tirá-lo, né, do mundo. E eu tinha essa esperança, que se ele não melhorasse, qualquer hora ele ia morrer.
era a única forma que eu via de me ver livre. Porque aí eu poderia, sendo uma pessoa viúva, poderia fazer o que eu quisesse, poderia ser livre, eu poderia viver. Né? E eu esperei por mais 5 anos. Ele começou a beber muito, muito, cada vez mais. Eu já não trabalhava mais com ele. Ele tinha aquele comércio, ele saía do comércio, mas ele não vinha para casa. Aí eu pensei, bom, aí tem alguma coisa, né? Ele deve estar saindo com alguém, ele deve estar fazendo alguma coisa. E se ele tiver com outra pessoa, aí eu posso ser livre. Aí ele está adulterando. E eu cheguei a deixar meus filhos sozinhos, dormindo, e andar pelas ruas. Fui até a casa da mãe dele, porque ele sempre me falava que ele estava na casa da mãe dele. E realmente ele estava lá. Ele saía do serviço, ele ia para a casa da mãe. Porque o relacionamento de família que ele entendia, a família dele, nunca fui eu e os meus filhos. A família dele era a mãe dele e os irmãos. Era um apego nessa mãe, era uma coisa assim, doentia. Então, assim, a gente não almoçava juntos, isso desde que eu me mudei lá para a Zona Leste, desde que os meus filhos eram pequenos. A gente não tomava café da manhã juntos, não almoçava, nada. O lazer dele, contar as coisas, a convivência, era tudo na casa da mãe dele. E assim, eu vou trocar de carro. Então ele ia lá na mãe dele, combinava com o irmão dele, com a mãe, como que ele ia fazer, depois ele me contava, vou trocar de carro e vai ser assim, 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 fulano vai emprestar tanto, e no final das contas quem pagava essa conta era eu, enquanto eu trabalhava, né? Porque o cheque acontecia todo mês. Eu nunca peguei nenhum dinheiro. Mas aí já não estava mais trabalhando com ele, nesse comércio, estava francamente nesse processo de recuperação, costurando para as vizinhas, recuperando a relação com o meu filho e esperando ele morrer. Só que ele não morria. E a situação foi ficando muito difícil porque ele descobriu uma outra maneira de me destruir, me desprezando. A gente começou a ter um relacionamento assim, ele chegava, fritava um bife sem tampa na frigideira, porque senão junta água e fica duro, e fazia aquela sujeira, comia, saía, voltava, não falava oi para mim, nem bom dia, nem tchau, entrava e saía da casa. E eu era uma planta, um vaso, só que era um vaso que limpava, lavava, cuidava dos filhos, e isso foi me minando, porque a violência física, ela dói, mas a violência psicológica, ela destrói, ela te afeta de um jeito, o desprezo é uma coisa inadmissível. Ninguém merece ser desprezado. E nós ficamos nesse processo aí quase 2 anos. Eu não tinha como me livrar dele, eu não tinha dinheiro, eu não tinha emprego. Pegar 2 crianças e ir para a casa da minha mãe, eu não passou pela minha cabeça. Eu queria uma casa para mim e para os meus filhos. E eu comecei a lutar, procurar emprego. A minha mãe pediu para um primo, que pediu para o deputado, e acabaram me arrumando um emprego no SESI como professora. Eu voltei a trabalhar em agosto, em outubro eu pedi a minha separação, o meu divórcio, com pecado ou sem pecado. Mas assim, era tanto problema que os irmãos acabaram consentindo, porque cada vez que tinha uma coisa muito grande que acontecia, eu ia falar, e agora? Continua a situação, eu vivo assim, um inferno, eu posso me separar agora? Não. Mas nesse momento aí, o irmão falou para mim, pode, você só não pode
se casar de novo, mas pode se separar. Já pedi minha separação, arrumei uma amiga advogada, ele arrumou outro advogado, porque para uma separação consensual de um casal precisa no mínimo de 2 advogados. Fomos no fórum, foi assinado, o juiz ainda perguntou para mim, a senhora sabe que a senhora está abrindo mão da pensão? Falei, sei, porque ele era registrado numa carteira profissional, nada era no nome dele. A única coisa que ele tinha era esse registro, que ele ganhava 2 salários mínimos, como funcionário de um comércio da irmã dele. Então ele ia me pagar 30% de 2 salários mínimos, fosse para mim e para as crianças, ou fosse só para as crianças. Eu falei, não, então eu não quero, não vai alterar em nada, eu sei, estou abrindo mão, pensão só para as crianças. Isso aconteceu em outubro, só que ele não saía de dentro de casa. Ele continuou morando, entrando e saindo de manhã e de noite, sem sair da casa. Ele não queria sair da casa. E antes de pedir essa separação, um dia eu fui olhar os documentos dele. Porque assim, a casa dele não era a minha casa. As coisas dele não ficavam na minha casa. Os documentos dele ficavam dentro do carro dele. Então eu esperei ele dormir. Ele tinha vendido aquele comércio que eu deixei de trabalhar com ele. Ele vendeu. Pegou um carro como parte do pagamento e pegou dinheiro, que eu não sei aonde foi parar. E eu esperei um dia ele dormir, peguei a chave do carro e fui mexer na carteira dele. Aí eu achei os documentos do carro, que ficava lá na minha garagem, era um Monza, com uns 4 anos de uso, não me lembro quantos, mas era um carro valioso, né? Esse carro estava no nome da sobrinha dele. O carro dele, que era um táxi, como ele sempre foi sócio do irmão, o carro estava no nome do irmão. E eu fiquei sabendo, peguei extratos bancários, ele tinha uma conta de poupança, ele tinha dinheiro. Eu fui no banco com um número e fiquei sabendo o saldo, ele tinha um dinheiro guardado. Mas no momento da separação, ele não tinha nada, né? Porque os 2 carros que ficavam na garagem, que eram 2 carros novos, não eram dele, nenhum era dele. O dinheiro, não tenho dinheiro nenhum. A única coisa que ficou para dividir foi a casa da habitação popular caindo aos pedaços. Porque eu não ia arrumar. Eu mal estava começando a trabalhar, como eu ia reformar uma casa? A casa não tinha, nem fechava a porta, só encostava a porta, que dava para o quintal. E aí descobri que ele estava fazendo toda essa falcatrua aí, né? Nós vamos separar, fomos até o juiz e ele não saía de casa. E eu falava para ele, você não vai embora? Vou, semana que vem eu vou. Vou, semana que vem eu vou. Cada dia ele levava uma coisa. Ele levava uma roupa, vou levar essa cadeira aqui. Cada dia ele levava uma coisa, mas ele nunca ia embora. Isso foi até dezembro. Um dia minha mãe falou para mim, cadê sua aliança? Eu falei, tá guardada, me dá aqui que eu vou levar embora isso daqui. Dali uns dias, ele veio procurar aliança. Cadê as nossas alianças? Eu falei, já era, sumiu. Não tem mais aliança nenhuma aqui não. Eu guardei, você não vai achar. Porque minha mãe, ele estava levando as coisas de casa. Eu sou apaixonada por fotografia. E eu tirava foto dos meus filhos com uma câmera emprestada da irmã dele. Mais uma determinada época, ele comprou uma câmera vermelha, que era ser minha paixão. Arrumava a criança para ir para a igreja, aí tirava uma foto com aquela roupinha linda. Sempre tinha um filme na câmera. E nessa fase aí, essa câmera sumiu também.
sumiu a câmera, ele estava levando coisas e não ia embora definitivamente nunca. Quando foi no dia 4 de janeiro, ele já tinha levado muita coisa embora e ele entrou na casa. Naquela época, uma linha de telefone era uma coisa muito valiosa e principalmente na região que eu morava. As pessoas alugavam linha de telefone. Era caríssimo, era um dos mais caros de São Paulo, era daquela região. Ele chegou, foi na tomada, tirou o plug, pegou o aparelho, pôs embaixo do braço, tô indo embora. Falei, quê? Você vai levar o telefone? O telefone vai ficar na casa. Aí foi uma briga absurda, né? Eu fui para a delegacia, meu filho foi para o carro dele, pegou o talão de cheque, falei, você pode levar o telefone, mas então me paga a minha parte, não está no acordo que o telefone você vai levar embora. Ele já tinha pedido a transferência da linha para casa da mãe dele, mas assim, tão esperto, ele precisava levar o aparelho também. Aí eu fiquei assim transtornada, porque era a minha forma de comunicação com o mundo. Era como eu falava com a minha mãe, era como eu falava com a minha sobrinha. Morava longe, são muitos quilômetros de distância. Como eu ia ficar mais isolada ainda? Bom, eu fui para a delegacia e é claro que o delegado riu da minha cara. Ah, seu marido que pegou? Ah, tá. Não, ó, para começar que assim, o bairro que atende a sua região não é essa delegacia, é a outra. Eu fui ironizada, eu fui menosprezada, porque eu queria prestar uma queixa de roubo contra o meu marido. Já não era mais marido, né? Já tinha acontecido a separação consensual. Aí eu liguei para minha advogada e assim, ele nesse período ainda debochava de mim. Ele falava, ah, você quer que eu vou embora? Fala com a sua advogada, porque depois que você vai diante de um juiz e assina uma separação consensual, não existe medida de tirar a pessoa da casa. Existia essa medida se eu não tivesse separada. Eu poderia pedir para ele ser retirado da casa, porque me colocava minha integridade física em risco e tal. Depois que as pessoas vão diante de um juiz de comum acordo e assinam uma separação, não cabe medida judicial para tirar da residência. E ele ficou lá até dezembro, até janeiro, nesse dia que ele catou o telefone. Eu fui para a delegacia, eu fui na vizinha, telefonei para meus irmãos, aí os meus irmãos vieram e foi uma briga horrível, aquela gritaria, aquela baixaria total. E aí a gente foi, meu irmão foi atrás dele, a gente foi para a casa do advogado dele, meu irmão com ele, porque ele achava que ele tinha direito de levar a linha de telefone. Aí o advogado dele falou para ele, não, isso não cabe no acordo, isso está errado. Ele teve que pegar toda aquela arrogância dele, voltou para casa com o aparelho, plugou, ligou para a companhia de telefone e cancelou o pedido de transferência. E naquele dia, os meus irmãos foram nos depósitos de material de construção, compraram um monte de cadeados e trocaram todos os cadeados do portão. E ainda assim, naquela noite, ele veio bêbado querer dormir lá. Mas foi a última vez. Aí a minha vida começou. O próximo domingo eu faço aniversário no mês de janeiro, então teve um churrasco no meu aniversário na minha casa, vieram os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus filhos, porque eu não recebia minha família na minha casa. Ninguém vinha na minha casa. Era só eu ficava lá, trancada, ilhada do mundo. Teve uma festa de aniversário para mim, eu já trabalhava,
Os meus filhos estudavam onde eu trabalhava ou não me lembro, mas a minha vida estava recomeçando. E assim, embora com tudo isso que eu passei, eu tinha uma força muito grande. Eu comecei a dar aula e continuei costurando para fora, que eu precisava refazer minha vida. Com uns 2 anos, mais ou menos, eu tive dinheiro para realizar um grande sonho da minha vida, que era ter um carro, porque eu só andava com as crianças de ônibus e tentava passar o meu filho gigante por baixo da catraca para economizar o dinheiro da passagem deles. Com uns 2 anos eu consegui comprar um carro. Eu ainda morava nessa casa de moradia popular que tinha que ser vendida, e ele fazia de tudo e mais um pouco para que a casa não fosse vendida. Porque ali ele transitava naquela rua, ele vinha toda hora na minha porta. A casa era parte dele, entendeu? Ele não entrava. Mas ele sentia que ali tinha alguma coisa que era dele. Tinha aquela mulher com aquelas crianças, com aquela casa, entendeu? Ele tinha um apego naquela casa. Eu cheguei com ele na imobiliária. Não, a casa e tal, vamos colocar a casa à venda e tal. Aí ligava para mim, liguei para minha cunhada. Liga na imobiliária, procura uma casa para vender. Não tinha casa nenhuma para vender. Ele ia lá e falava que não estava vendendo, sei lá, ele não queria que a casa fosse vendida. Mas eu estava em franca recuperação. Ninguém me segurava mais. Fui tirar minha carta de motorista, comprei o meu primeiro carro e foi assim, o grande sonho da minha vida. Pegar aquelas crianças, colocar sacolas, porque eu costurava para minha família, eu costurava durante a semana, no sábado eu ia para casa da minha mãe, eu levava roupas para minha sobrinha, né? Eu vendia para minha família, o meu trabalho. Colocar aquelas crianças naquele carro e ir para casa da minha mãe era a festa da vida. Antes, eu ia também para casa da minha mãe, ia de ônibus, e um dos meus irmãos me traziam. Hoje é você, vai levar. Mas agora eu tinha o meu carro. Eu viajei, eu fui para a praia com os meus amigos, que eu comecei a recuperar os meus amigos. Eu fui encontrar uma amiga que eu perdi o contato. E fiquei 7 meses com esse carro. Quando essa casa finalmente foi vendida, foi uma troca, foi uma permuta de imóvel. Foi dada a casa, ele pegou a parte em dinheiro e eu fiquei com um apartamento popular. Um lugar horrível, mas era meu, tinha escritura e estava no meu nome, era só meu. Aí, nessa mudança, eu mudei num sábado, mudei para o apartamento, tudo arrumadinho. Aí eu perdi o telefone, porque aí tive que entregar o telefone que fazia parte do acordo. E no prédio que eu fui morar, tinha PABX, telefone de ramal, uma linha para um prédio inteiro de moradia popular. Era um caos, mas era o que tinha para o momento. Mudei no sábado, tudo arrumadinho, meu irmão ajudou, meus amigos ajudaram na mudança. No domingo a minha cunhada veio, trouxe os meus pais para conhecer meu apartamento. Eles já estavam com bastante idade. Nesse meio tempo aconteceu uma coisa também uma coisa muito dura, um processo muito difícil que eu passei. Enquanto eu trabalhava com ele naquele comércio e estava naquela luta, eu quero me separar, eu não aguento mais, eu quero minha vida, eu quero me separar. A gente teve uma briga e eu pedi para o meu pai para me ajudar. Ia vir meu pai, meu irmão resolveu não se meter, o meu pai veio para minha casa, conversar com ele, e ele gostava muito do meu pai. Não, imagina, não é nada disso, ela está exagerando, não sei o quê. E eu levantei a minha roupa e mostrei para o meu pai que eu estava roxa, porque ele rasgou minha roupa e
Não era mais tapa na cara, mas eu estava com os braços machucados. Meu pai foi embora para casa dele, dirigindo o caminhãozinho dele, e largou o caminhãozinho no meio da rua. E a minha mãe foi lá, vai lá, arruma esse carro, você deixou. E ele não conseguia mais falar. O meu pai teve um derrame, saindo da minha casa para ir para a casa dele. Isso doeu muito em mim, porque eu era a única filha mulher, eu era caçula, eu tinha uma ligação muito forte com meu pai, e ele não aguentou. Ver aquela cena, eu também não devia ter exposto meu pai daquele jeito, mas eu estava desesperada, eu precisava de ajuda. E meu pai teve o primeiro derrame. Ele ficou bem, ficou com sequelas para falar, para andar, mas a vida seguiu. Voltando na mudança, mudei, saí toda feliz, recebi os meus pais da minha casa e fui para a igreja de noite, com as crianças. Eu estava tão feliz, eu queria contar para todo mundo. Eu quase levantei para dar um depoimento na igreja em agradecimento, mas achei que não. E quando eu saí para fora da igreja para ir embora para casa, cadê o meu carro? O meu carro foi roubado na porta da igreja. Aquele carro era um amor na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar isso, que ele era um objeto. Ele era um objeto, mas ele foi desejado durante 35 anos. Eu tinha 35 anos quando eu tirei minha carteira de motorista e comprei esse carro. E ele foi roubado na porta da igreja. Eu liguei para uma amiga, eu liguei para os meus irmãos. Os meus irmãos vieram, andaram o bairro inteiro para tudo quanto era lado. Eu fui na delegacia prestar queixa, fazer boletim de ocorrência. E é claro que o carro nunca mais foi achado, né? Nunca mais. Era um Fusca, lindíssimo. Ele foi muito importante no meu processo de reconquistar a minha liberdade, mas eu fiquei sem esse carro. E eu tinha amigos, pessoas conhecidas. Um amigo do meu irmão frequentava um centro, alguma coisa, e depois foi falar para o meu irmão que lá no centro que ele frequentava, falaram para ele que isso era coisa do meu ex-marido. E depois o marido de uma vizinha, também que frequentava os bares do bairro, ficou sabendo no bairro, nos bares, que foi o taxista que mandou roubar o meu carro. Eu não tenho certeza, tá? Isso não é uma acusação, é uma hipótese. O carro nunca mais foi achado. Mas ele tem antecedentes e coragem para fazer isso. Se foi ou não, eu não sei. Mas os meus irmãos, o meu pai vendeu aquela caminhonetezinha velha, um deu um pouco de dinheiro, o outro deu outro pouco, e eles me deram outro Fusca. Não fiquei totalmente sem carro. E o processo de recuperação continuou de vento em popa. É como se eu fosse um pássaro, um avião, um foguete, sei lá. Quando eu mudei para esse apartamento, eu perdi o meu bico de costureira. Eu só tinha o salário, né, que não era muito. Mas eu continuei buscando, procurando, prestei concurso novamente, fui chamada em 2 concursos que eu passei e eu cheguei a acumular 3 empregos. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Não aguentei muito tempo, só aguentei 8 meses. Aí eu desisti de um, continuei só com 2. Mas eu consegui sair desse apartamento popular. Eu comprei uma casa maravilhosa, onde eu fui muito feliz, onde cabia a minha família inteira e todos os amigos que eu pudesse chamar, que tinha um quintal enorme e cabia todo mundo. E foi muito legal, foi muito bom o tempo que eu morei nessa casa. Eu comprei carro, consegui comprar um carro
razoável. Passei nesses concursos da prefeitura, fiz 2 cirurgias plásticas, precisaria estar fazendo tudo de novo, mas na época foi maravilhoso, eu consegui com muita luta, fui fazer faculdade, fiz a minha faculdade de pedagogia, os meus filhos estudando, a vida caminhando, e eu vivi a lua de mel comigo mesma. Durante muitos anos, uns 5 anos, eu nem pensava em ninguém, porque eu tinha tanta coisa para aprender. Eu viajei de avião pela primeira vez com os meus filhos, eu ia para a praia, para a casa da mãe da minha amiga, eu fiz a minha faculdade de pedagogia, que o conhecimento, aprender é uma coisa que me faz muito bem. Eu fui efetivada novamente na rede pública de São Paulo. Quando eu terminei a faculdade, comecei a ganhar um pouco melhor. Acabei de pagar essa casa e eu estava uma pessoa reconstruída, feliz da vida. A minha relação com meu filho foi recuperada ainda na infância. Quando eu comecei a me recuperar como mulher, eu me recuperei como mãe. Eu brincava com ele, a gente jogava. Quando o marido foi embora, a janta foi abolida da minha casa. A gente passou a comer um lanche na janta, fazia muito pão de queijo, café, podia comer sorvete à vontade na minha casa. E tinha as coisas que eu gostava de comer. Meu filho foi... Aí acontece um outro processo. Ele foi tomando o lugar do homem da casa. Porque o machismo não permite que a casa fique vazia de um homem. E os meus irmãos falavam para ele: agora você é o homem da casa, toma conta da sua mãe, da sua irmã, não deixa nenhum gavião, não sei o que lá. E o meu filho foi assumindo esse papel, que também torna difícil a reconstrução da minha vida. Mas assim, nesse momento todo, até ele ser adolescente, até eu querer me relacionar de novo, foi maravilhoso. O que eu ganhava, falava para eles: olha, a gente tem tanto de dinheiro, vamos pagar o carro, estamos acabando de pagar a casa e sobra tanto dinheiro para a gente fazer as coisas. Era uma vida muito apertada, não tinha... Minha filha foi trabalhar de babá na vizinha, para ela ter o dinheirinho dela, para ela comprar roupa para ela, que ela é muito estilosa, muito bonita. E o dinheiro era pouco, mas as cartas estavam na mesa. E eu chamava tanta gente para ir na minha casa tomar café, pessoas que hoje eu não tenho o menor contato, mas eu queria mostrar que tinha uma casa e que na minha casa entrava quem eu quisesse. A minha casa tinha portas abertas e era eu que mandava. Essa força da minha recuperação, ela estava aí, nesse poder, entendeu? Tem uma certa presunção nisso? Pode ter. Tem uma arrogância? Pode ter, mas é meu. E isso me ajudou a salvar a minha vida e a não cometer nenhum crime, porque passou pela minha cabeça. Quando eu era espancada, passava pela minha cabeça que eu tinha que dar um fim. E no auge do desespero eu pensei em vários tipos de fim. Passou isso pela minha cabeça, eu senti essa vontade sim. Já que Deus não fazia nada, alguém tinha que fazer alguma coisa. E assim, essa força também pode ser uma força espiritual, entendeu? Eu não sei. Mas eu consegui recuperar a minha vida, ser a dona de mim, ser a dona da minha casa. Mas começou a bater uma carência, eu tive uma paixão que não deu certo. Aí fui fazer uma reforma grande nessa casa que eu morava. E para fazer essa reforma eu tinha que trocar um encanamento. Eu quis trocar, porque a casa ficava no terreno baixo, a casa dos fundos
era num terreno mais alto e passava encanamento dessas casas de cima pelo meu terreno. Como eu ia construir uma garagem, eu fui falar com os vizinhos, olha, eu vou fazer essa obra, vocês usam esse espaço e eu quero trocar esse encanamento. E vamos dividir essa conta do material. A mão de obra, estou fazendo minha reforma, mas o material quero colocar de boa qualidade e tal. Enfim, passei muito nervoso. Os vizinhos, que é sério, pessoas que eu não conhecia, né? Morava na rua de cima, chegaram a insinuar que eu queria fazer a minha reforma às custas deles, enfim. Eu fui na sua casa de noite e a senhora não estava. Eu trabalhava à noite. Eu dava aula em sala de leitura 2 dias na semana, eu trabalhava à noite. Enfim, passei muito nervoso. E um dos terceiros vizinhos lá era uma mulher e ela veio me dar o dinheiro e falou para mim, olha, eu vou te dar a metade, eu sou separada, a outra metade você pede pro meu ex-marido. Ele vai te dar o dinheiro, ele é da sua igreja. Aí você podia até namorar com ele. E eu olhei assim para ela e dentro de mim pensei, ela não quis, né? Eu vou querer? Eu devia ter ficado com essa impressão. Mas não fiquei. A pessoa veio trazer o dinheiro, aí já olhou onde eu morava, quem eu era, aí já me ligou depois, vamos para a igreja em tal lugar, vamos comer um lanche comigo, me pediu em namoro, e dali a pouco eu estava apaixonada, e dali 2 anos eu me casei com essa pessoa. Casei porque eu era da igreja, casei no cartório, legalmente, oficialmente, com separação total de bens, porque ele estava adquirindo um imóvel, né? E ele não queria que eu tivesse parte nas coisas dele. Ficamos casados por 7 anos e tinha muitas brigas, porque ele tinha filhos e eu também. Para o meu filho, esse casamento foi um inferno, porque eu trouxe ele para morar dentro da minha casa. E o meu filho, com 18 anos, foi destituído do poder de ser o homem da casa. Isso foi muito doloroso para ele. E ele via, e eu também via, que ele falava de mim como se eu fosse assim uma grande conquista dele, um grande trunfo que ele estava adquirindo. Ele falava no trabalho dele que eu era a bênção dele. Porque eu emprestava o meu carro no dia do rodízio, para ele ir trabalhar sempre de carro, eu trouxe para morar na minha casa, e ali ele queria dividir as despesas. Ele não se responsabilizava por nada, eu pago as contas básicas, não. Vamos dividir as despesas. Quando era contas relacionadas aos filhos dele, que morava com a ex-mulher, estava tudo certo, ele pagar tudo, bancar, mas comigo não. Comigo era tudo dividido. E eu fui percebendo, ele só ia onde ele gostava de ir, onde tinha bebida. Eu quero ir para tal lugar, tem caipirinha lá, tem bebida lá? Não, então eu não vou. Aí deu um estalo, dessa vez foi mais rápido. Eu tenho que ir sozinha, então eu vou. Comecei a sair sozinha e comer açaí, que eu queria comer açaí, mas ele não ia porque não tinha pinga lá, onde vendia açaí, entendeu? Era alcoólatra também, que bebia todo dia. E muito egoísta. Muito egoísta. Até que a gente foi fazer uma viagem e ele esqueceu de me pagar. Eu fiz no meu cartão e ele não pagou. Aí dali uns 2 meses a gente foi para outro lugar.
Aí a gente foi fazer a conta, aí ele falou eu falei para ele, ó, põe aí uma outra pousada, tal, que você não me deu o dinheiro. Você vai cobrar de mim? Levou? Então pode pôr aí na conta a gasolina que eu gastei e a lavagem do meu carro, que eu tive que mandar lavar tudo por baixo por causa daquela estrada poeirenta. Falei, pode pôr. Tem mais alguma coisa para pôr? Põe tudo aí. Porque é a última conta, a última divisão de contas. Eu não quero mais esse casamento. Pode procurar um canto para você. E assim, fui muito idiota ainda. Isso aconteceu em agosto. Eu deixei ele ficar morando lá na minha casa até dezembro, até ele arrumar o lugar para ele, que ele comprou, reformou, enfim. Ele já estava ganhando muito dinheiro, construindo pequenos imóveis para vender, mas eu tinha que assinar a venda. Embora eu não tinha direito a nada, como éramos casados, eu tinha que assinar a venda. E ele achou ótimo essa separação, porque aí não precisava mais que eu assinasse nada, que eu fizesse nada para ele. Mas ele queria continuar com o relacionamento, porque eu era uma bênção para ele. Ele utilizava a minha imagem, porque onde eu chego, não é nenhuma questão de simpatia, é uma questão de confiabilidade. Ele falou isso para mim. Vamos comigo, porque você passa credibilidade. Então, assim, ele usava tudo isso. E na hora da conta de luz, eu tinha que dividir a conta de luz. Eu ganho para pagar a conta de luz, água, condomínio. Não preciso de ninguém para dividir. E aí, terminamos esse casamento, nos divorciamos. Ele foi embora, né? E o divórcio demorou um pouquinho ainda. Eu estava fazendo uma reforma nessa minha casa, estava sempre reformando. E a gente teve uma discussão, porque ele não foi beneficiado em alguma coisa, e ele mandou um SMS para mim, com horário e dia certinho para comparecer no cartório para assinar o divórcio, porque dessa vez já era divórcio direto, não teve aquele processo de separação consensual. Fiquei muito assim, porque embora eu quis me separar, palmas para mim, porque eu quis me separar, mas existe uma dor nisso. Porque, poxa, quem é aquele sujeitinho que se dá ao direito de me perder, de deixar eu ir embora com tanta coisa que eu agrego, que eu ofereço? Mas foi um processo também que passou rápido. Fui para terapia, esqueci desse detalhe. Quando começou a degringolar o negócio, eu fui para terapia. Dessa vez fiz bastante tempo, porque eu podia pagar, posso pagar a conta de luz e a terapia. E me recuperei, estou aqui com muita alegria, vivendo. Eu acabei de completar 60 anos e eu comemoro a minha vida todos os dias. Eu fiz a viagem dos meus sonhos, eu faço tudo que eu tenho vontade, eu compro pequenas viagens, eu passeio, eu vou para lugares culturais, eu tenho amigos para falar de assuntos que eu gosto. Eu sou uma fotógrafa amadora hoje em dia, eu faço um trabalho muito bonito. Isso me enche de alegria, me valoriza. Eu me sinto uma mulher inteira. Eu não preciso de nenhum pedaço que me complete. Eu estou inteira nesse momento, tratada, terapeutizada, reconstruída. E é isso. Eu desejo que essa história sirva para alguém que vive ainda sob uma dificuldade, que existe vida depois do divórcio. Para mim existiu um grande período de lua de mel quando eu saí daquele primeiro relacionamento e agora eu estou na segunda lua de mel.
existe uma vida muito boa quando você se livra de um relacionamento abusivo. Vai procurar uma terapia. Não existe outro caminho, porque a separação é um processo muito difícil, seja que tipo de relacionamento seja, é difícil, mas existe uma vida muito bonita fora dessa janela. E a gente precisa de ajuda para abrir essa porta. A psicóloga do posto de saúde que eu fui, ela falava que ela me via como uma criança que abria a porta, olhava pela fresta e fechava a porta de novo. Isso era isso mesmo, porque a gente tem medo do que não conhece. Mas existe um mundo muito bonito quando a gente se livra de uma dor. Gostou dessa história? Então já se inscreva no canal, porque toda quinta-feira tem história nova aqui. E não esqueça de ativar as notificações. E caso você esteja nessa fase do divórcio ou esteja numa relação que não está mais dando certo, venha para a nossa comunidade Eu Vivi, uma comunidade exclusiva para mulheres, para ajudá-las a passar pelo divórcio sem tanto sofrimento, sem tantos traumas. Eu vou deixar mais informação aqui na nossa descrição.